Boa noite. Falei baixo? Não? Então ela já disse, né? Prazer aí, meu nome é Amanda, para quem não conhece, né? Eu sou professora, apesar de ser professora, eu tô nervosa. Porque é um público que eu não sou acostumada, né? Vou colocar aqui para a apresentação para vocês, e aí conforme eu for falando, se vocês forem tendo dúvidas, a gente vai conversando, tá? Não, dúvidas, sem resolver não. A mãe Cida tá aí para resolver. As dívidas? Tudo! Eu entendi dúvidas. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o xamanismo, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. E aí eu coloquei, o que é o xamanismo? Né? Ele pode ser definido como um conjunto de práticas. Eu não sei se é melhor apagar a luz. Ficou melhor. Para ver as imagens. Acho que fica melhor. Ele pode ser definido como um conjunto de práticas e rituais ancestrais, que tem como objetivo estabelecer um contato com o mundo espiritual. O xamanismo, para alguns, ele é considerado religião. Para os antropólogos, né, que estudam aí essas questões, eles acham que não é religião porque não tem um dogma, né, escrituras, nem nada assim. Mas aí, por tudo que eu pesquiso e as pessoas que trabalham com o xamanismo, eles consideram, sim, a primeira religião, né, do mundo. E a partir dela vieram as outras religiões, e a gente vai ver o porquê. Ele é, na verdade, um conjunto de rituais, que nem eu falei para vocês, muito antigo, com danças e músicas, e que atravessam séculos. Isso lembra alguma coisa de vocês? Dança, música, né? E o uso de substâncias psicoativas, que eu vou citar aí algumas, encontradas em ervas e plantas, né? Em palavras também usadas para evocar os espíritos. Então, por exemplo, os indígenas, né? Igual a gente chama comumente de índios, o nome correto é indígenas, eles utilizam as palavras deles através dos cantos, né? E aí eles evocam esses espíritos. O xamanismo, de acordo com um vídeo que eu assisti, por isso que eu coloquei entre aspas, que não sou eu aí que falei, né? O xamanismo é respeito, né? Tanto a si mesmo, ao outro e à Mãe Terra. Então, toda vez que vai falar em xamanismo, né, essa prática ou essa religião, é para a gente sempre falar na questão do respeito. E ela trata principalmente da cura do corpo e da alma, né? Então não é só do corpo e nem só da alma, é dos dois, porque para, né, quem é adepto do xamanismo, quando você cura esse corpo, automaticamente você cura a alma, né, Mancida? E aí, de onde surgiu, né, então, esse xamanismo? Como eu falei para vocês, né, ele é bem antigo, e aí ele é considerado dentro da Umbanda, né, a linha do Oriente. Então, vocês já ouviram em outras vezes a gente falar, né, são os guias que vêm do Oriente, a linha do Oriente. Então, os xamãs, eles fazem parte. E aí é chamada falange dos xamãs. Quando eu entrei, que eu fui estudar, e aí eu fiquei muito na dúvida o que é isso e tal, e aí eu encontrei a respeito, né? Então ela é composta por xamãs e curandeiros de todas as terras. Só que iniciou na Sibéria, pelos registros mais antigos. Sibéria é um lugar lá da Ásia, é isso? Rússia, né? Da Rússia. E aí foi se espalhando. Então chegou na África, Oceania, Ásia, América e Europa, né? E aí, hoje em dia, o xamanismo está espalhado, mas de acordo com, né, os estudos, se iniciou na Sibéria. E a gente é falado xamanismo siberiano, xamanismo norte-americano, aí tem o peruano, né, mexicano e o brasileiro. Então, cada uma das regiões vai ter um tipo de xamanismo. E o xamanismo, ele é ligado à natureza. Esse é o principal ponto aí do xamanismo. E ele é ligado aos elementos, água, fogo, terra, ar, né, os vegetais, minerais e os cristais. Então, todos os elementos aí. Que nem eu falei para vocês aí, ó, a palavra xamã, ela vem do russo, e aí tung significa ali samã, futuramente adaptado para o inglês xamã, com CH, e é um indivíduo não budista, né, das regiões asiáticas e árticas,
especialmente na Sibéria, que realizava práticas espirituais. Isso significa homem inspirado pelos espíritos, né? Ou aquele que está em conexão. Então esse é o xamã, né? É o homem que está ligado aos espíritos e tem essa conexão. Mas ele recebe outros nomes. Já ouviram esses nomes aí? Curandeiros, bruxos, feiticeiros, feiticeiras, magos, líderes espirituais, conselheiros e os pajés. Então os pajés que a gente tem nas nossas aldeias, né, indígenas, são considerados xamãs, né? Fazem esse trabalho de cura. Embora o registro seja de 1698, o xamanismo ele existe há milhares de anos. E em toda a literatura que eu pesquisei, falou, o xamanismo é o berço das crenças religiosas, todas que a gente tem. Ah, Amanda, até do catolicismo? Até do catolicismo. Todas as religiões têm um berço no xamanismo. E isso a gente vê a influência, por exemplo, na defumação. Na defumação, na aspersão de água, né? Quando dá água benta na igreja católica, né? De acender vela, de usar ervas. Então, todas essas são origens aí do xamanismo. E o que é o xamã? Que nem eu falei para vocês, é o pajé, né? Quando a gente tem ele nas aldeias, né? Indígenas. Então, o xamã ele possui a habilidade de transitar entre os mundos e os estados de consciência para identificar o quê? Uma cura, solucionar problemas da comunidade. Então, se você pensar, o pajé lá na aldeia, ele faz isso. Eu conversei lá com o cacique da aldeia, no finalzinho eu vou falar para vocês como é que foi essa experiência. E aí ele consulta esses espíritos guardiões, consulta a mãe natureza, consulta de que forma que ele pode conduzir aquilo que está acontecendo na aldeia, né? Então, o xamã, ele tem essa capacidade de perguntar aí para, né? Porque ele transita entre os mundos. E aí ele faz isso, né? Alguns fazem com os efeitos do enteógeno. O enteógeno, né? É alguma substância psicoativa. Que aí pode ser cogumelo, uma determinada erva, o chá, né? E aí ele busca nisso, né? Ele procura através desse enteógeno que ele faz uso. Para ser um xamã, então, o que ele tinha que fazer, né? Há ligeiras diferenças entre as etnias. Então, como eu falei para vocês, existem vários tipos de xamanismo. Cada um tem uma coisa, né? Tem um propósito, tem uma... Como é que se diz? É doutrina, né? Um ensinamento, né? Uma forma de realizar ali aqueles rituais. Então, o siberiano é de um jeito, norte-americano é de outro, brasileiro é de outro, né? E o xamã, para ele virar xamã, não é qualquer pessoa. Ele tem que receber um chamado, uma vocação, né? Então, até tem no YouTube um documentário que fizeram com pajés, né, de umas aldeias, várias aldeias na Amazônia, que eles registraram, eles estavam contando como que eles foram chamados para esse, né, para esse propósito. E aí ele também pode ser por hierarquia, pode ser por eleição da tribo ou decisão pessoal. Porém, segue uma premissa de preceitos, rituais, obrigações, estudos e vivências que pode demorar anos. Então, lá na aldeia que eu fui, ele falou pra mim, ele disse, ó, aqui a gente já faz tempo que a gente não tem um pajé, a gente tem só o cacique. Por quê? Pra ser pajé, eu tenho que sentir que é a pessoa mesmo com a vocação. Então, ele disse que tem uma pessoa lá, que já começou a estudar, começou a buscar isso, mas ele não pode ainda dizer que aquela pessoa é um pajé. Tá no processo de estudo, né, de vivência. Como eu falei aí, pode levar muitos anos. Dúvida, gente? Não? Todo mundo entendendo tudo? Afinal, se faz necessário a experiência para obter esse conhecimento, né? Para poder eu transmitir, que eu não posso simplesmente dizer que sou xamã e não ter o conhecimento. Só que não é preciso ser xamã para fazer a prática do xamanismo. Então, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas fazendo a prática do xamanismo, sem precisar mesmo ser de aldeia, né? Vou até comentar.
E uma característica aí do xamanismo é o quê? Que cada xamã tem seus poderes ligados a determinados elementos. Então, por exemplo, tem xamã que vai trabalhar somente com os cristais e ervas, por exemplo. Aí ele não sentiu que ele tem que trabalhar com chá ou com outras, né? E aí ele muda. Então ele trabalha com pedra, trabalha com... E aí ele vai mudando. Então depende de cada xamã. E todos têm seus animais de poder. Já ouviram isso? Que a gente tem um animal de poder? Então, tanto o xamã tem um animal de poder, né? Eu coloquei na foto ali, se vocês olharem, ó. Então, vai como se fosse ali uma pessoa, né? E tivesse ali uns 4 animais de poder. Lá em cima, né? Uma pessoa e o seu animal de poder, que é o urso. Então, esses... para o xamanismo, cada pessoa tem o seu animal de poder, tá? Então, segundo o xamanismo, é no plano espiritual ainda que vai ser definido um animal específico para nos adotar. E aí ser o nosso companheiro, né, desde o nosso nascimento, tá? Eles ajudam, para que serve esse animal de poder? Tem no segundo tópico aí. Ajudam a sustentar a força e o equilíbrio vibratório do xamã, assim como de nós, né? E assim como eles fazem com o planeta Terra. Por isso que é falado que a gente não pode fazer mal aos animais. Porque a partir do momento que a gente está fazendo mal aos animais, a gente está fazendo mal ao planeta Terra, a Mãe Terra. Né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre as práticas xamânicas, né? Que práticas são essas? Então a gente tem, durante as práticas, o uso de elementos naturais. Então tudo é retirado da natureza, nada é, né, feito em laboratório, aí como a gente tem. Isso são chamadas de medicina ou medicinas da floresta. Já ouviram esse terminho aí? Está muito em alta hoje em dia. Medicina da floresta, medicina da floresta. Antigamente não se ouvia tanto. Então, o que são essas medicinas? O que eu falei, ervas, árvores, pedras, até animais, né? São utilizadas. E aí um exemplo é o que acontece na Sibéria, né? Onde alguns grupos utilizam aquele cogumelo ali, ó, é o amanita, tá? Amanita muscaria, durante o solstício de inverno. Aí eles fazem um chá desse cogumelo. Não sei se vocês já ouviram falar disso aí. Ele é alucinógeno. É o cogumelozinho daquele filme dos Smurfs. E aí saiu depois até uma teoria sobre isso, né? Sobre a criação. Mas é aquele cogumelo vermelhinho, cheio de pintinhas. Ele é alucinógeno e é utilizado durante os rituais, né? Eles fazem um chá. Onde acha isso? Aqui, né, eu trouxe um exemplo para vocês. Então, no Brasil, a gente tem várias bebidas. Por exemplo, a gente tem a Jurema, que é uma bebida feita também por algumas aldeias indígenas lá do Nordeste. Aí a Jurema. No caso aqui que eu trouxe para vocês, essa bebida aqui, a ayahuasca, né, tá ali o nomezinho, ó. E aí ela veio do Peru. Ela foi trazida aí do Peru por algumas aldeias. E ela é feita da mistura do cipó mariri. Esse aqui é o cipó, tá? E essa aqui é a chicrona, que é a chacrona, que é a folha, tá? Então são duas, vamos dizer como se fossem duas ervas, né? Utilizadas para fazer esse chá. Tá ali no copinho, né? E ele é adepto à ayahuasca, tanto usado no Santo Daime, união do vegetal daquela cor, e é usado pelas tribos indígenas, tá? Então a gente tem aí algumas religiões que utilizam essa ayahuasca. Na ayahuasca é chamado só de chá, né? Se não me engano, amiga? Chá, daime, né? Chá. E aí na aldeia é chamado de ayahuasca mesmo, tá? Eles não tratam como chá. A cor, ela fica escura, mas ela também fica clara. Vai depender do tanto de tempo que é levado ali na preparação. Quanto mais escura, mais forte. Aqui, essa foto aqui foi da internet, né? No momento que eu estive lá, eu não consegui tirar foto, porque como é um ritual religioso, a gente não pode, né, ter nada disso, nenhum registro. Então esse aqui é da tribo lá, Unicuim,
é uma tribo acreana, tá? Unicuim, e ela prepara a ayahuasca para um ritual de cura. Nesse momento, vocês estão vendo aí, ó, ele está servindo. Então, eles guardam nessas garrafas de garrafa PET, né? E aí eles servem quem vai chegando. Geralmente aí são 3 doses que a pessoa toma. Uma pergunta. Sim. Todo mundo pode tomar ou há restrições? Eu ia comentar isso lá no final, né? Na minha experiência, então mas deixa. eu conto. Não, então tá bom, pode ser assim, então. Deixar todo mundo... Se eu esquecer, você me lembra. Tá. Deixar todo mundo aí na apreensão. A gente também pode ter os rituais de dança. Então, além de usar bebida, erva e tal, tem os rituais de dança. No caso aí, na Coreia do Norte, eles têm a tradição de tocar o tambor ali, eu coloquei na imagem. Aí eles tocam flautas, cítaras e dançam em volta da fogueira, né? Tem todo esse ritual. É que nem eu falei pra vocês, de acordo com o país, de acordo com o xamanismo, eles vão adaptando e cantando as músicas, né? Para evocar os espíritos. No Brasil, a gente tem algumas tribos, e aí eu trouxe o exemplo das potiguares. Aí a tribo potiguar, vocês já ouviram falar? Que tem, né? É famosa. E aí o que elas fazem? Elas mantêm um ritual do toré para se ligar aos encantados. Olha o tema de hoje, encantados. Ao som de maracas, trombetas e vozes. O que é o maraca? É aquele instrumento lá em cima, ó. Ele parece um chocalho. Então quem não sabe o nome chama de chocalho. Eles fazem com plantas, né, com casca, e aí dentro eles colocam sementes ou pedras. Mas assim, pelo que eu li, é mais recomendado colocar semente, porque é o contato mesmo com a natureza, né, com aí a natureza, mesmo que as pedras sejam, mas a semente dá mais de poder para eles, né. E aí eles formam ali, se vocês verem, olha, tem um indígena, que aí eu não sei dizer se é um pajé ou, né, um cacique, o que é. Que aí eles fazem, ficam cantando e girando em círculos, sempre em círculos, né, Marcida? Todos os rituais que eles vão fazer é em círculo, para não perder. Eu acho que tem alguma coisa assim, a questão do espírito, né? Tem alguma coisa agora que eu não lembro. E aí isso aí é a maraca. Outra prática xamânica é defumação, incenso e o cachimbo. Então, defumação e incenso são coisas mais comuns nossas, né? A defumação, quando a gente chega aqui, a gente é defumado para tirar as energias, as coisas ruins, né? O incenso também, né? Por exemplo, em casa ou nos outros locais. E o que eles têm? O cachimbo. Então, os caboclos usam, né? Demais o cachimbo. E o que acontece? Tem um nomezinho para isso que eu ouvi em algum vídeo, mas eu não decorei. Não sei se o Rodrigo lembra. A gente estava assistindo mais ou menos os mesmos vídeos. Na hora que o pajé dá... É baforada? Não, não é. Só vem esse nome na minha cabeça. O que acontece? Ele tá lá com cachimbo, às vezes não é porque ele gosta do cachimbo, não. É porque ali é o poder, o ritual dele de cura. Então ele, né, fuma ali e na hora que ele joga, né, igual tá ali na imagem, ó, né, em volta da pessoa faz a limpeza, né. Então eu mesmo tenho um relato de uma parente minha que foi feita essa limpeza e na hora que fez ela caiu no chão de tão forte, né, assim que foi. Então ela foi realmente lá na aldeia e teve esse processo que alguns chamam de pagelança também. Dentro do xamanismo, né? Temos as ervas que curam, por exemplo, o rapé e os banhos. Banhos é mais comum a gente fazer. A gente usa a medicina da floresta bastante. Então, né? Um banho, tomar um chá, por exemplo, de cidreira e tal. Tudo isso a gente está usando medicina da floresta. E o que é rapé? Trouxe uma coisa aí que até um tempo desse eu não sabia o que era, né? O rapé, gente, aquele pozinho ali, tá? Que hoje em dia se encontra à venda na internet, que o pessoal faz... Pra espirrar é bom, né? E aí, isso aqui é na aldeia lá em Cruzeiro do Sul, tá? Lá na minha cidade, que eu vou mostrar pra vocês. Aí o indígena, o que ele faz? Ele tem esse canozinho, geralmente é feito de bambu, e aí ele vai colocar na narina do rapaz. Então ele vai jogar um tanto em uma, depois em outra. O rapé é um pozinho feito também de uma erva misturado com o tabaco.
mas ele é bem mais fraco que... Só de falar já deu, porque é desse jeito a reação. É assim. E aí, eu vou mostrar depois a foto pra vocês lá no final. Então, o cacique ou o pajé coloca um tanto na mão, esse pó. Então, ele sempre coloca na mão. E aí, ele coloca um tanto que, tipo, se a pessoa já é acostumada, não é, né? E aí, ele coloca esse tanto, coloca aqui dentro, né? Ele derrama assim. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele faz assim, ó. Faz assim, e aí o pozinho desce. Aí ele vem e espirra. É assim que ele faz. E aí a pessoa, ele pergunta, né? Pelo menos o que eu fui lá, ele perguntou. Nível 1, nível 2, nível 3. Aí a mulher disse assim, não, nível 3. A outra, né? Quando foi primeiro que eu. Nossa, aquilo acho que foi lá em cima, assim. Mas ela, indígena, já era acostumada, né? Então, assim, foi bem forte. Ela dá... O rapé é utilizado pelos indígenas direto, praticamente. Por quê? Porque é a cultura deles. Já durante o ritual, que eu vou mostrar... Então, durante o ritual, ele é usado para subir, né? Vamos dizer assim, para ela sentir a força, a conexão com o espiritual, junto com o chá. Esse também você experimentou? Também. E aí a gente tem o neo-xamanismo, né? É um movimento do xamanismo novo, tá? Que ele está acontecendo agora dentro das cidades, né? Não é preciso mais a gente ir para a floresta para ter o novo xamanismo. Então é a reconexão, a gente chama de reconexão com essa parte, né, espiritual e o grande espírito. E aí eles usam agora as práticas meditativas, então meditação, autoconhecimento, né? E esse neo-xamanismo foi o que trouxe de volta esse xamanismo pra gente falar, né? Porque antigamente foi tipo morrendo. E aí eu vou contar um pouquinho da minha vivência durante isso, posso tirar dúvidas, né? Então eu não sei aí, pra quem não sabe, né? Eu não sou goiana, né? Eu acho que o meu sotaque é bem goiano, né? Aí eu sou do Acre, né? Trouxe um mapinha pra vocês verem de onde eu vim, né? E vim parar aqui, bem longe. A minha cidade se chama Cruzeiro do Sul. É a segunda maior cidade acreana e ela é quase na pontinha. Então, Cruzeiro do Sul é aqui, ó. E lá na ponta, no vermelhinho, é onde fica a aldeia que eu fui, né? Eu sou dessa região, então assim, eu sou descendente de indígena. E aí, com o processo, quando eu morava lá, a gente não tem muito essa ligação com o indígena. Vou dizer pra vocês, a gente tem o próprio preconceito, né, da gente ter nascido ali. Só que o Acre tem mais de 20 etnias, ou seja, mais de 20 tipos de aldeias. Cada um com sua cultura, né? Fala. Relaxa. E aí, eu fui lá. Por quê? Porque foi aqui que me deu essa vontade, esse chamado. Eu recebi o chamado de conhecer a minha história, que até então eu não conhecia. Eu só... E nunca quis ir. Essa distância. Pensou? Foi vocês nisso também, que ajudaram nesse processo. E aí, eu fui, né? Então eu só conhecia, eu sabia que eu era descendente de índio, mas até então não tinha convivência com nada. Conheci minha avó, que por muito tempo já morava na cidade, então eu não tinha contato em nada. Então essa é a aldeia indígena que eu fui, terra indígena Puianaua, o nome, tá? Essas são imagens que eu tirei da internet, por isso que tá assim, do Instagram. E esse aqui é durante um momento de ritual, né? Falar pra vocês que eles não vivem assim. E eu achava que eles viviam assim. Pra ver como é a nossa mente, né? Quando a gente pensa assim, vou ver a aldeia indígena, vou ver isso aqui. Não, tá? Todo mundo vive normal. Nossa estrago ou nossa coisa não dá? Pois é, né? Olha aí, ó. Então, eu trouxe foto de família, né? Pra todo mundo comprovar que realmente eu tenho descendência indígena e não japonesa. A minha tia, a avó, e essa é minha avó. Isso aqui é lá na casa do cacique, né? Então a casa do cacique também, simples, igual aí as nossas casas, casa de madeira e tal. Casa normal, gente. Normal, não tem nada. Cada casa tem Wi-Fi.
E eu tava achando que eu tava indo pra um lugar que não ia ter internet. Aí mais fácil não ter internet aqui na minha casa, né? Aí aqui meu irmão, aquela ali é minha prima, que eu descobri. Né? Eu e outro primo meu. É meu irmão, ó. Essa Débora. E aí esse aqui foi o passeio que a gente fez. Nesse local aqui é onde eles têm os rituais religiosos. E é onde toda a aldeia se encontra para poder fazer o ritual religioso, né? Fazer as festas, aquilo tudo. Então aqui é o espaço, lá atrás, está dando para vocês verem, mas tem várias casinhas parecidas com essa, que aí recebe os turistas. Então, aí nesse momento da vivência, quem quer participar pode ir alugar, tem tudo isso. Esse aqui é o local que eles chamam de arena. Então a arena lá dentro é onde é feito o ritual da ayahuasca toda semana. Então eles fazem esse ritual toda semana. Aí é o momento da pintura. Então falar pra vocês que pintura e o artesanato eu vim com o meu, né? Então esse aqui eu ganhei lá. E aí foi consagrado aqui, né? Então serve como uma guia. E a pintura, ó, ela é a questão espiritual deles. É um momento de proteção. Então eles não pintam qualquer coisa. Não é qualquer pintura, nenhuma aldeia indígena, né? E aí eles falam lá, a pintura, muitos dos meus primos, os 2 primos que eu mostrei pra vocês e mais um outro, o que eles fazem? Eles tomam a ayahuasca pra sentir a força, eles chamam de força. E assim eles observam, eles têm as mirações de muitas das pinturas. O que eles têm que pintar, o que eles têm que escrever, as músicas. Então é através desse processo das mirações, né? Aí é fora. Então quando acontece do lado de fora, né? O ritual. Peraí que eu tô acabando. Esse aqui é o momento aí do rapé. Esse daí é o cacique, tá? Cacique Joel. E aí ele tava dando o rapé, passando aí no rapaz, né? No visitante, tá? Esse aqui é o vasinho que fica o rapé. Ó, você senta. E aí a Débora tinha me perguntado, todo mundo pode tomar? Pode, com algumas restrições. Primeiro, né, você chega lá, né, tem que falar por que você foi e tudo, né? E aí eles perguntam, você já teve algum contato? Porque se você teve algum contato, hoje em dia eles falaram pra mim também que vão fazer termo. Porque como é uma coisa psicoativa, tem que saber se você tem alguma doença, alguma coisa, você não pode beber assim. Então eles vão fazer termos para as pessoas assinarem, né? Porque dizem... Aí na internet rola que às vezes as pessoas passam mal e depois querem processar, né? E aí você toma um chá e eles dão em pequenas doses. Então se o índio mesmo lá toma assim, ele vai dar um pouquinho pra você. A sessão são 3 doses. Juro pra vocês que eu tomei a primeira, pulei a segunda e tomei a terceira. De tão que eu já tava na segunda. Então é o processo que a gente chama de miração, a gente toma, né, e sente a força, eles chamam de força, que é a força da mãe natureza. E aí nesse momento é o contato que você vai ter contato com os espíritos. Então se você, né, tiver, muita gente, como é que se diz? Enxerga, né? Visualiza. Eu não visualizei nada, gente, fiquei muito nervosa. Eu só porque eu tava tão entusiasmada querendo sentir, eu tava tão empolgada com aquilo, sabe? Eu, ai meu Deus, eu vou ver, que legal, uma experiência que eu não vi de tão nervosa, né? Então assim, foi por conta disso mas eu senti a minha cabocla, senti a minha xamã, e aí isso me deu mais força para eu saber, né, o meu local, né, onde que eu tô. Então assim, foi uma experiência muito boa. Se vocês tiverem dúvidas, mais dúvidas, é isso. As pessoas passam mal. E o que é o passar mal, né? Lá no Acre a gente fala assim, vai tomar ayahuasca, vai tomar o chá, vai dar uma pisa. Pode ir, a minha mãe disse. Minha mãe mesmo virou pra mim e falou, tu vai tomar uma pisa. O que significa essa pisa? Pisa é como se fosse surra. O que significa? Que quando você vai, se você toma o chá, e aí essas medicinas são muito assim, igual a vacina do sapo. Você toma a vacina e vem todas as reações para tirar tudo de ruim do seu corpo. Então sai tanto a questão espiritual quanto a questão também biológica.
Então, dá os vômitos, diarreia, suor, frio, todas as reações, né? Porque é uma limpeza. Isso, é uma limpeza. É de acordo com o organismo, de acordo com a vida que você vive. Então, eles mesmos já dizem, né? Quando terminou, o meu primo lá na conversa disse assim, rapaz, tu viu aquele casal? E eles falaram, o negócio lá não tava muito bom não, porque eles ali não paravam. Encerrando, gente, ela me cobrou. Obrigada, gente. Eu queria perguntar uma coisa. Sim, pode perguntar. A gente quer saber o que é essa vacina do sapo. Ah, meu A a vacina do sapo, gente, tem um arranjo chamado Cambô. Cambô, é. E aí ela produz uma secreção em cima, assim, do corpo dela. Aí o que é feito? O índio, ele faz alguns pontinhos, assim, queimam a sua pele, acho que são em 6 pontos. O homem é aqui, mulher na perna. E em cada buraquinho ele vai colocar essa secreção que tá. E aí ele coloca, gente, mas é um furinho de nada. Sabe o que é você pegar uma vassourinha? É pra limpar o corpo. Diz eles que limpa, você faz umas 4 ou 5 sessões, limpa seu corpo e você fica sem pegar doença, sem nada. Então a gente tem, se vocês olharem na internet, tem famosos que vão pra... Mas só pode fazer lá. Mas só pode... Ah, lembrando, gente, tem que falar isso. Essas coisas, gente, só são indicadas fazer lá. Não é nada feito fora. Inclusive o chá, ayahuasca e tal, é indicado só fazer em rituais religiosos, porque senão não tem serventia. É a mesma, não tem sentido. Então você tem que tomar ele envolvido de todo o ritual que eu passei. Foi música, tambor, né? Então teve tudo isso para poder tomar o chá e ter as mirações, tá? Não é nada por acaso. Não é nada assim. Não é que nem hoje em dia vendem as coisas na internet sem ter uma função certa, tá? Então é isso.